Úlcera péptica perfurada continua sendo uma das principais causas de mortalidade pós-cirurgia de emergência, e no vídeo de hoje eu trouxe dois artigos para nós falarmos sobre a abordagem prática, a abordagem cirúrgica dessa patologia. O primeiro desses artigos é o artigo do Jornal Britânico de Cirurgia de julho desse ano de 2024, no qual traz abordagens práticas sobre a úlcera péptica perfurada, e como complementação também trouxe o artigo de 2020 do Jornal Mundial de Cirurgia de Emergência, no qual ele traz vários pontos sobre a abordagem da úlcera péptica perfurada. Bom, então começando aqui no artigo do Jornal Britânico de Cirurgia, o artigo ele traz já a correlação da doença ulcerosa péptica com o Helicobacter pylori, né, com o H. pylori, mostrando uma diminuição na incidência da doença ulcerosa péptica após a introdução de terapias para o H. pylori. Porém, a incidência da doença ulcerosa péptica perfurada, ela se permanece estável. Ou seja, hoje em dia a gente não sabe muito bem quais são aqueles pacientes que têm essa evolução para perfuração e os pacientes que não têm essa evolução. Existem alguns outros fatores de risco também que nós já sabemos, né, como o tabagismo, a utilização de anti-inflamatórios não esteroidais, uso de corticoides, a taxa de mortalidade, que é uma taxa de mortalidade superior a 30% em 30 dias, muito relacionado com a idade do paciente também, que nós vamos falar um pouco mais para frente, e mostrando essa questão da principal causa de morte pós-cirurgias abdominais de emergência. Da apresentação clínica, então são pacientes que desenvolvem rapidamente peritonite, e muitos dos pacientes relatando ali até após o início dos sintomas, já durante o percurso para o hospital, tendo esse sinal, né? Os pacientes que estão ali em algum automóvel, quando eles passam por alguma lombada, eles têm aquela sensação de dor abdominal, aquela dor súbita, aquela peritonite. E algum tempo atrás isso até foi descrito como sinal da lombada, né? Então os pacientes com apendicite ou alguma peritonite, quando estão no carro, que eles passam por essa lombada, eles têm ali aquela do abdominal. A mediana de idade desses pacientes permaneceu ali entre 60 e 70 anos. É uma média de idade até um pouco maior do que a gente costuma ver, né? Então, nos serviços que eu trabalho, geralmente são pacientes mais jovens, ali entre 20 e 30 anos, mas na literatura nós sabemos aí, pela literatura, que a mediana de idade é entre 60 e 70 anos. Do diagnóstico, então, a tomografia de abdômen permanece como o exame com a melhor sensibilidade, uma sensibilidade de até 100% de dar o diagnóstico de pneumoperitônio. Não dá o diagnóstico da perfuração em si, então não consegue avaliar ali se existe uma perfuração na região antropilórica. E tem essa sensibilidade de 100% de dar o diagnóstico de pneumoperitônio. Já, né, o tão famoso raio-x de abdômen, radiografia de abdômen, tem uma sensibilidade de 75% de dar o diagnóstico de pneumoperitônio. Então, se um paciente não tiver ali sinais de pneumoperitônio na radiografia, lembrar que até 1/4 dos pacientes a radiografia pode não dar esse diagnóstico. Sobre o laboratório, nós temos um laboratório totalmente ali inespecífico, né? Então, mostrando que o leucócito tende a aumentar mais precocemente e o PCR aumentar mais tardiamente. Aqui eu gosto de chamar a atenção para um outro dado laboratorial, que é a questão da amilase sérica. Então, qualquer perfuração no trato gastrointestinal, então na região ali do estômago, do duodeno, pode ter ali o derramamento de suco gástrico, de suco bílio-pancreático, pode conter a amilase pancreática, a amilase salivar, e essa amilase em contato com o peritônio, ela é absorvida e você tem uma elevação discreta da amilasemia. Então você vai ter ali uma amilase de 200, 300. Essa amilase também não chega a subir tanto, né? Então, no paciente com dor abdominal súbita, pode ter náuseas e vômitos. Você tem uma amilase de 200 e 300, cuidado para não dar um diagnóstico errado ali de pancreatite, né? Então, quando você tem uma amilase ali de 1000, 2000, eu fico muito mais tranquilo. Sei que ali muito provavelmente é mais uma pancreatite, é uma doença que não vai precisar ser operada naquele momento. Então, no paciente com muita dor abdominal, que eu tenho essa amilase de 200 e 300, eu tenho que pensar em diagnóstico diferenciais dessa hiperamilasemia. Dos diagnósticos diferenciais, doença ulcerosa péptica não precisa nem estar perfurada, mas na úlcera péptica perfurada você tem esse aumento, e também uma outra patologia que é o abdômen agudo isquêmico, tá? Então, o abdômen agudo isquêmico também faz elevar
a amilase sérica para esses níveis de 200, 300. Sobre a microbiologia desses pacientes, né? Então nós temos que, após a coleta daquele líquido peritoneal, nós temos uma alta taxa de culturas negativas, tendo até uma taxa maior de positividade para cândida. A gente não consegue estabelecer uma relação causal de bactérias daquele paciente com essa relação para perfuração. Então essa relação causal da microbiologia desses pacientes com esse processo de perfuração ainda não é bem estabelecido. Porém, para os pacientes com fístula das anastomoses coloretais, nós sabemos que existe uma influência da população bacteriana do paciente. Então existem bactérias produtoras de colagenase que elas degradam ali o colágeno do início da cicatrização dessas anastomoses. Então esses pacientes eles têm um maior risco de fístula das anastomoses coloretais. Para isso aqui sim nós temos artigos aí muito bons. Então eu tenho um artigo muito bom sobre de um autor que é o autor que mais publica sobre esse tema, né, que é o Alvirdi. Então eu tenho alguns artigos aí. Se você quiser um vídeo sobre esse tema, deixa nos comentários, tá? Pode ser que eu faça algum vídeo sobre esse tema. E aproveitando, então já curte esse nosso vídeo, manda esse vídeo aí para algum cirurgião, para algum residente de cirurgia que possa se beneficiar desse conteúdo e avalie também se inscrever no canal. Sobre fatores preditivos, nós temos que desde 1920 nós sabemos que a cada dia de retardo em operar esses pacientes nós temos um aumento da mortalidade, porém, mais modernamente nós sabemos que a cada hora de atraso na abordagem cirúrgica desses pacientes nós temos um aumento de mortalidade, principalmente naqueles pacientes com hipotensão, tá? Então hoje em dia existe uma relação muito grande do paciente com uma hipotensão com choque devido a um quadro infeccioso abdominal e quanto mais horas esse paciente ele fica sem ser operado, maior a taxa de mortalidade desses pacientes. E sobre alguns scores que possam predizer a mortalidade desses pacientes, nós temos alguns scores já muito bem estudados, né? E o PULP score é o que parece predizer melhor a taxa de mortalidade desses pacientes, é o mais bem avaliado em todos os estudos que eu vi. Trazendo aqui a tabela do PULP score, então, para a gente ver, então, existem várias variáveis que a gente vai pontuar o paciente, né? Então, mostrando que a idade é uma importante variável. Então, os pacientes que têm mais do que 65 anos já pontuam ali 3 pontos e ele vai pontuando, tem vários critérios aqui para que o paciente vai pontuar, né? As suas comorbidades, se o paciente estava hipotenso, o tempo da perfuração até a admissão hospitalar. Então isso daqui é um dado prognóstico muito importante, como eu já falei, a creatinina sérica, o ASA e aqui a pontuação. Então se o paciente pontuar até 7, ele tem um baixo risco, uma taxa de mortalidade mais baixa. Aqueles pacientes que pontuem 8 ou mais, eles já são um grupo que tem um pior desfecho, uma taxa de mortalidade mais alta. Aproveitando aqui, já vamos pegar o gancho desse tema e também ver o que o artigo do Jornal Mundial de Cirurgia de Emergência fala sobre o tema. E então aqui ele recomenda que nós avaliemos esses pacientes através de algum desses scores de risco, né? Então o PULP score pode ser esse BOA score também, que já foi muito avaliado também, porém o PULP score parece ser o o que a gente precisa utilizar na nossa prática. Nenhum desses scores eles levam em consideração a albumina do paciente e a gente sabe que a hipoalbuminemia permanece como um fator muito forte de mortalidade para essa população. Aqui o artigo também já traz um outro tema muito importante que eu também quero comentar com vocês e trazer ali uma atenção um pouco mais especial. Seria o tratamento não operatório da úlcera péptica perfurada, né? Então, classicamente, todo mundo sabe que a úlcera péptica perfurada ela é uma emergência cirúrgica, porém, existem poucos casos selecionados que a gente pode tratar de forma conservadora. Esse artigo ele não recomenda isso de rotina para todos os pacientes, é lógico, porém existem alguns casos muito especiais que a gente pode tratar de forma conservadora. Quais seriam esses casos? Primeiro, o paciente ele precisa ter estabilidade clínica, né, sinais vitais estáveis, e a gente precisa também confirmar que aquela úlcera péptica ela está bloqueada. Então seria para os casos daquela úlcera péptica perfurada e bloqueada. Para a gente confirmar que ela está realmente
totalmente bloqueado aqui, não tem nenhum extravasamento, a gente vai fazer algum exame de imagem, né? Pode ser uma tomografia com contraste via oral. Se não tiver nenhum extravasamento de contraste, significa que aquela úlcera está realmente bem bloqueada. Se o paciente tiver com uma estabilidade clínica, nós podemos observar esse paciente e não operar o paciente. Então, esse é o único cenário que a gente pode não operar os pacientes com uma úlcera péptica perfurada, que são os pacientes com úlcera péptica perfurada e bloqueada. E falando também sobre o tempo da abordagem cirúrgica, existe a recomendação de a gente abordar esses pacientes o mais precoce possível, lembrando também que a idade é um importante fator prognóstico de mortalidade. Alguns estudos mostrando que os pacientes que são operados após 9 horas da sua apresentação têm uma maior incidência de fístula dessa rafia, e os pacientes que são operados acima de 36 horas após a perfuração já tem um aumento da taxa de mortalidade. E voltando aqui então para o tratamento cirúrgico, para a parte prática do artigo. Então, sabendo que desde 1880 a rafia simples ela é recomendada, existem algumas indicações para você fazer a ressecção, né, da úlcera. Então, quando nós temos aquelas úlceras gigantes, né, as úlceras gástricas gigantes, as úlceras maiores que 4 centímetros gástricas, elas têm uma recomendação formal da gente fazer a sua ressecção. A laparoscopia é a via preferencial de abordagem cirúrgica desses pacientes. A gente consegue lavar muito bem, a gente consegue também fazer a rafia do defeito de forma bem tranquila. Os pacientes que têm alguma instabilidade hemodinâmica, é o ideal que sejam operados através da laparotomia mesmo. E o método de fechamento desses defeitos da úlcera, que ainda permanece como controvérsia e existe até alguns pontos um pouco polêmicos, tá? Então, historicamente, nós sabemos que a cirurgia de Graham, né, que colocava o aumento dentro da úlcera e fechava aquela úlcera, é o método mais consagrado aí. Então, realmente, a técnica clássica de Graham é essa. Porém, atualmente, a maioria dos cirurgiões que eu conheço, né, que eu também realizo e como eu aprendi, é a rafia simples daquela úlcera e a gente coloca ali um patch de aumento em cima daquela rafia, tá? Então acho que a maioria dos cirurgiões faz desse tipo aí, corrige essas perfurações dessa forma. E aí aqui o artigo ele já traz esse ponto, falando que suturar, fazer a rafia simples e colocar ali o aumento em cima seria errado, né? Seria uma técnica errada. Porém, né, como eu já falei, a gente sabe que existem várias formas de fechar esses defeitos, e aqui mesmo ele escreve que todas essas formas de fechamento de defeito, todas elas têm bons resultados, tá? Antes de ir aqui para algumas citações de estudo que o artigo coloca, eu vou falar sobre essas técnicas. Então aqui ele traz vários tipos de técnicas de fechamento, né? Então, o fechamento primário, como a gente conhece, isso daqui é a forma que eu falei que a maioria dos cirurgiões fazem, né? Faz a rafia simples e coloca ali o pedículo em cima. E o artigo fala que essa daqui seria a forma correta, né? Você passar os pontos, passava ali o aumento no meio desses pontos e fecharia a úlcera com o patch aumental no meio já. Tá? Aqui o método de Graham clássico, e aqui uma outra técnica também que eu vou já comentar para vocês, que é muito interessante para as úlceras maiores do que 2 centímetros. Tá? E aqui complementando no artigo do Jornal Mundial de Cirurgia de Emergência, que ele já separa os pacientes por tamanho da úlcera e localização da úlcera. Então uma coisa que eu acho até muito mais interessante para a gente, é uma coisa que pode trazer muita dúvida para o cirurgião no intraoperatório. Então para aqueles pacientes que tenham úlceras menores do que 2 centímetros, é muito simples, é muito tranquilo a gente operar nesses casos. A rafia simples com ou sem um patch aumental, ela é muito bem indicada. Então nesse artigo de 2020 ele já traz que não existe nenhuma recomendação formal de você fazer o reforço dessas suturas com um patch de aumento, não mostrando superioridade desse método. E aí aqui ele já traz os pacientes que tenham as úlceras maiores do que 2 centímetros. Então quando você tem uma úlcera maior do que 2 centímetros, alguns pontos a gente vai ter que observar a localização, se ela é gástrica ou duodenal, e a estabilidade do paciente, tá? Se for um paciente com uma instabilidade clínica que não permita cirurgias muito prolongadas, nós vamos fazer uma drenagem, nós vamos fazer ali uma drenagem com um tubo T que eu vou mostrar para vocês, tá? E a esterilização na pele através utilizando esse tubo T, né? Uma duodenostomia, muitas das vezes a gente também vai realizar, que eu vou já mostrar como é feito essa técnica. Se
Se o paciente tiver uma úlcera maior do que 2 centímetros e essa úlcera estiver localizada no estômago, você pode fazer uma antrectomia. O ideal é que você faça uma antrectomia, uma gastrectomia parcial, que você consegue resolver muito bem o tratamento desse paciente. Ele orienta você a utilizar congelação, né, o anatomopatológico no intraoperatório para excluir malignidade, e nas úlceras duodenais, que é o grande problema. Então nós sabemos que ali, aquelas úlceras na primeira porção duodenal, a gente até poderia conseguir ressecar, tá? Mas porém, com a proximidade com a via biliar, com a papila duodenal, conducto pancreático, geralmente é muito arriscado. Então aqui o artigo ele não recomenda a ressecção da primeira porção duodenal, devido a isso e também devido àquele duodeno muito provavelmente já está deformado pela ação do suco gástrico, né? Então se o paciente ele teve uma úlcera péptica perfurada, muito provavelmente ele já vinha ali tendo aquela mucosa já vinha sofrendo ali com a ação do suco gástrico, e geralmente você tem ali um coto duodenal, né? Então, se você fizer uma ressecção dessa região, você vai ter um coto duodenal muito friável, então você vai ter uma região muito inflamada e existe uma alta chance de você ter uma fístula de coto duodenal, tá? Então existe essa recomendação de você não fazer essas ressecções duodenais nesse contexto de úlcera duodenal perfurada. Porém, né, se você tiver nessa situação com uma úlcera maior do que 2 centímetros, você pode fazer o reparo dessa úlcera com uma associação de uma exclusão pilórica, tá? Então você faz o fechamento do piloro via transgástrica e faz uma gastrojejunoanastomose para derivar ali, para fazer uma via alimentar para esse paciente. Associado a isso, você pode ou não associar uma drenagem externa da via biliar, né, através de um dreno de Kerr, e eles recomendam no artigo somente a duodenostomia em situações extremas, né, em situações de instabilidade clínica muito importante. Aqui ele traz algumas outras táticas cirúrgicas, né, não somente a exclusão pilórica, mas você também pode fazer uma derivação em Y de Roux, então fazer uma duodenojejunoanastomose em Y de Roux, né, nunca fiz, tá? Então você pegaria uma alça de jejuno, faria uma abertura lateral e você faria uma anastomose laterolateral. Então você faria ali uma anastomose laterolateral do jejuno com a boca da úlcera perfurada, né? É um procedimento de extremo risco aí sim. E a outra tática também seria você fechar aquele defeito, na verdade fazendo um PET com a serosa do jejuno. Então nesse caso você levaria somente a alça de jejuno ali naquela região da perfuração da úlcera e faria uma sutura da lateral do jejuno, da serosa, com essa perfuração, tá? Sem fazer nenhuma anastomose. Então existem ali essas táticas cirúrgicas que o cirurgião pode utilizar no intraoperatório dessas úlceras maiores do que 2 centímetros no duodeno. E voltando então aqui pro nosso artigo original, aqui ele menciona alguns estudos, né? Então existe aqui um estudo randomizado e controlado, no qual ele comparou os pacientes que eram submetidos os pacientes que tinham úlceras duodenais perfuradas, que eram tratados de forma cirúrgica convencional, né, com a rafia desse defeito, comparando aqueles pacientes que foram submetidos a uma colocação de prótese via endoscopia. Então eles colocavam ali uma prótese recoberta e faziam a lavagem da cavidade com a laparoscopia. Nesse estudo aqui não houve diferença de morbimortalidade entre o grupo endoscopia e o grupo cirurgia, e um outro artigo também randomizado e controlado comparou os pacientes que recebiam uma terapia endoscópica, né? Então o fechamento desse defeito, dessa perfuração com uma prótese ou com clipes e uma colocação de um dreno abdominal através da radiologia intervencionista versus a cirurgia de sutura e aumentoplastia. Já nesse estudo aqui houve um melhor resultado no grupo endoscopia, tá? Porém existem algumas críticas muito importantes nesse estudo aqui, que mostrou que os pacientes desse estudo eles eram mais jovens, tinha uma média ali de 44 anos, e como a gente já sabe e mostrado também em múltiplos estudos aqui, existe uma alta taxa de mortalidade dos pacientes acima de 60 anos de idade. Independente do método de fechamento dessas úlceras, realmente o parâmetro mais importante é saber que o paciente tem que ter uma capacidade em cicatrização, né, em cicatrizar bem essa rafia. E um dos últimos tópicos aqui mostrando de como nós abordamos os pacientes que tenham uma instabilidade clínica muito grande no intraoperatório e aqueles pacientes que desenvolvam uma fístula dessa
rafia, tá? Então, nos pacientes que nós fizemos uma rafia dessa úlcera e eles tiveram uma fistulação, o ideal é que a gente aborde esses pacientes com uma colocação de um tubo T dentro da úlcera e alimentar esse paciente com uma sonda nasoenteral. Tá? Aqui mostra como que a gente faria esse tratamento com esse tubo T. Então é um tubo muito parecido ali com o dreno de Kerr, né? Então tem esses dois braços aqui. Seria um tubo ali de 16 frentes mais ou menos. O difícil é encontrar esse material à disposição, tá? Então, mas a técnica é muito simples. Você passaria uma dessas perninhas aqui para a região do estômago e a outra em direção ao duodeno. Faria ali o fechamento e exteriorizaria na pele. Então, isso daqui é a duodenostomia, as formas que a gente pode abordar esses pacientes com instabilidade, com fístula, tá? Muitas das vezes a gente coloca um Foley nesse orifício. O problema é que o Foley ele acaba saindo muito, né? A gente tem muito problema. Então, se a gente tiver esse tubo T, o ideal é que a gente aborde esses pacientes com o tubo T, e ele fala que isso seria a melhor opção para esses pacientes. Sobre considerações pós-operatórias, então, geralmente os pacientes eles permanecem ali 2 dias em jejum via oral. Nós sabemos que a gente consegue alimentar esses pacientes no primeiro dia pós-operatório se ele tiver boas condições clínicas, se as condições clínicas permitirem, e no segmento existe uma recomendação formal da gente realizar uma endoscopia 6 semanas após a cirurgia. Isso para a gente excluir malignidades gástricas, lembrando que esses pacientes com essas úlceras pépticas perfuradas, eles têm uma taxa de malignidade em até 13% dos casos. Lembrando que as úlceras duodenais raramente elas têm um diagnóstico ali de malignidade. Bom, era isso, espero que tenham gostado, muito obrigado e até o nosso próximo vídeo.